1964, 64 códons do código genético estavam lá completamente conhecidos. E, gente, a gente conversa um pouquinho sobre quem eles são. Dos 64 códons, 61 códons servem para codificar os 20 aminoácidos. Notem que a gente tem, moçada, né, 60 códons para os 20 aminoácidos, dá mais ou menos lá 3 códons para cada aminoácido. Sendo que desses aqui, a gente tem lá alguns especiais, né? Você tem, moçada, o códon A, o G, que ele faz duas coisas na vida dele. Número 1, ele codifica um aminoácido chamado de metionina. E número 2, ele marca o início da tradução. Ou seja, a gente só começa a fazer a proteína quando você está com o códon ao G. Por isso, moçada, ele é chamado de códon de iniciação. Tudo bem, não deu para entender? Beleza, né? Cada língua tem suas regras de leitura. O código genético, ele também tem lá suas regras de leitura. Primeira regra de leitura em relação ao código genético é que ele, moçada, vai ler sempre da extremidade 5 para a extremidade 3 da molécula de RNA mensageiro. Né? Então, da extremidade 5 para a extremidade 3. Para quem não lembra qual é o significado disso, extremidade 5 é onde você termina o nucleotídeo com o grupo fosfato. Extremidade 3, onde você termina o nucleotídeo com a pentose. Segunda regra de leitura, eu leio de 3 em 3. E terceira regra de leitura, eu só começo a ler quando eu chegar num códon ao G. Ou seja, né? Você vai lá, por exemplo, e vai querer ler desde o começo, mas cuidado, que ao pé da letra não é assim. Não é para você ir lendo A, U. Na verdade, a gente não lê, somente quando chegar num códon ao G de iniciação, é que a leitura começa. Percebam, inclusive, que eu não leio de 3 em 3 até chegar no A ou G. Né? Eu simplesmente nem leio, eu ignoro. Somente quando chegar no A ou G, marco o início da tradução, é só então que eu começo a ler. Qualquer coisa que tenha antes do códon de iniciação é ignorado. Detalhe, que o códon de iniciação codifica esse aminoácido metionina, o que quer dizer que todas as proteínas do universo começam com metionina. A não ser que depois da proteína ter sido feita, ela tenha sido modificada. Então, às vezes, a proteína é produzida e depois dela ser produzida, ela sofre algumas modificações. Por exemplo, metionina removida aqui da brincadeira. Fato é que a gente tem lá, continua lendo, CCC é o aminoácido fulano, o aminoácido cicrano, AUG, opa, esse aqui eu conheço, é o de iniciação. Mas já iniciou aqui. Então, se já iniciou, quando chegar em outro desses, eu vou colocar outra metionina e bola para frente, a gente continua lendo. Então, eu leio de 5 para 3, só leio a partir do códon de iniciação e a partir dele que eu leio de 3 em 3. Não é para ler de 3 em 3 no começo. Você ignora, encontrou o de iniciação, começa a ler. E qualquer outra metionina, qualquer outra AUG, eu coloco o aminoácido metionina. De 64 códons, 61 codificam os aminoácidos. Enquanto, moçada, que 3 códons não codificam nenhum aminoácido. Esses 3 códons que não codificam nenhum aminoácido são os códons UAA, UAG e UGA. Eles não são reconhecidos por nenhuma molécula de RNA transportador, e sim por proteínas chamadas de fatores de término. Os fatores de término, eles marcam o fim da tradução. E eles são chamados pelo nome de códons de terminação, ou ainda, moçada, códons sem sentido, ou ainda códons nonsense. Gente, o termo nonsense é um termo em latim, mas também, moçada, está lá em português, né? Onde o termo nonsense quer dizer sem sentido. Por que eles são sem sentido? Porque como eles não são reconhecidos por RNA transportador, eles não codificam aminoácido. Então o que é que eles significam? Ponto final. Onde chegar eles, tem fatores de terminação e com isso a proteína termina de ser feita. A, o G é o início,
o AA, o AG e o GA, ponto final. Deixa eu continuar aqui colocando meu RNA mensageiro. Pronto, moçada. Tá aqui o RNA mensageiro. Então, eu vou continuar lendo, né? O aminoácido fulano, o AA, opa, é um dos de terminação. Mas Landinha ainda tem mais um códon para ser lido. E esse códon não é lido. Eu só leio a partir do de iniciação até o de terminação. Qualquer coisa antes do de iniciação eu ignoro. Inclusive eu só começo a ler de 3 em 3 quando eu encontrar o A, o G. E a partir daí eu leio de 3 em 3 e eu só leio até um códon de terminação. Qualquer coisa que vem depois eu simplesmente ignoro. Eu simplesmente, moçada, não vou fazer a leitura do último códon nesse caso. Essa historinha que eu acabei de comentar acaba tendo uma consequência interessante em relação a algumas mutações que podem lá acontecer. Algumas mutações, aliás, extremamente sérias, extremamente prejudiciais para a gente. Então, eu estou colocando aqui, moçada, o nosso simpaticíssimo RNA mensageiro. Ok, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho mais. Pronto. Vamos lá, ler o RNA mensageiro do jeito que eu coloquei, de 5 para 3. Não lê, AUG, começa a leitura, metionina. Continua lendo de 3 em 3. AA, aminoácido fulano, CCC, cicrano, UAC, beltrano, e AA, fulano de novo, e CCC é cicrano de novo, e o AA é um dos 3 códons de terminação, e nesse caso, fim. E com isso, eu nem leio esses 2 últimos aqui da brincadeira. Entretanto, imagine, moçada, que eu vou fazer bem aqui uma determinada mutação. Onde essa mutação, eu vou trocar essa citosina por uma adenina. Vamos fazer agora a tradução depois da mutação. Ignora, AUG. Começa lá, metionina, e continuamos lendo de 3 em 3, né? AA, aminoácido X, CCC, aminoácido Y. Originalmente, o códon UAC define o aminoácido Z. Só que agora o códon ele é UAA e o AA é códon de terminação. O que quer dizer que a proteína termina antes do que deveria. Cara, essa mutação ela é muito séria, porque afinal de contas, eu acabei trocando, gente, lá um códon que codificava o aminoácido Z por um códon de terminação. E a consequência disso é que a proteína ficou com 1, 2, 3 aminoácidos faltando. Gente, uma proteína que fique com vários aminoácidos faltando não vai funcionar direito. Esse tipo de mutação é chamada de mutação sem sentido ou mutação nonsense. Lembrando que nonsense quer dizer sem sentido. E uma mutação sem sentido é aquela mutação que cria um códon de terminação antes do momento apropriado. Ora, percebam bem que era para a proteína terminar bem aqui. E ela terminou 1, 2, 3 aminoácidos antes. O resultado disso é que você antecipa o fim da tradução. E no que você antecipa o fim da tradução, a proteína ficará mais curta. Gente, dependendo de onde a mutação acontecer, essa proteína pode ficar mais curta, 1, 2, 10, 30 aminoácidos. E proteínas dessas, moçada, não devem funcionar. Muitas doenças genéticas, devido a mutações, é porque a mutação agiu desse jeito. Você tem outras possibilidades para poder analisar, né? Deixa eu colocar aqui um outro RNA mensageiro para a gente poder filosofar em cima dele. Então, nesse caso aqui, um outro RNA mensageiro para a gente ler. Tá bom? Acho que tá bom. E aí, moçada, vamos lá ler esse RNA mensageiro de 5 para 3. Ignora, AUG. Metionina. Começa a leitura. E aí, moçada, CCC, aminoácido fulano, UAC, aminoácido beltrano, o AG
é um dos códons de terminação. Então, nesse caso, fim. E com isso, gente, tudo isso aqui teria que ser ignorado na leitura. Na verdade, minha proteína seria um tripeptídeo, né? Só com 3 aminoácidos. Entretanto, imaginem uma outra mutação que está acontecendo e ela mudou aqui de guanina por uracila. Vamos fazer, moçada, agora a tradução depois da mutação? Ignora, 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 ignora a UG metionina e começa. CCC, aminoácido fulano. UAC, aminoácido cicrano. Antes era UAG e era término. UAU não é término. Codifica o aminoácido não sei das quantas e eu vou continuar lendo. O que era para ignorar, eu vou continuar lendo e com isso, moçada, a proteína vai continuar sendo produzida aqui na brincadeira. E o resultado é que a proteína vai ficar mais longa do que deveria. Era para a proteína terminar bem aqui, no terceiro aminoácido, ganhou mais 1, 2, 3, 4 e etc e tal. É outro tipo, moçada, de mutação sem sentido. É outra possibilidade para uma mutação sem sentido, é ela destruir um códon de terminação. Quando eu falo em destruir um códon de terminação, quer dizer, moçada, nesse caso, que você adia o fim da tradução. Era para a tradução ter terminado bem aqui e eu continuei lendo. O resultado é que a proteína ela vai ficar mais longa do que o normal. É outra situação, gente, problemática, né? Proteína mais longa também vai ter lá os problemas dela e mutações sem sentido são mutações muito sérias. Notem que eu já discuti com vocês 2 tipos de mutação. A mutação silenciosa, quando é aquela mutação que vai gerar um códon sinônimo e não vai mexer na proteína, essa é indiferente. A mutação sem sentido, que cria ou que destrói um códon de terminação, deixando a proteína mais curta ou a proteína mais longa. E, moçada, a gente tem lá um tipo de mutação chamada de mutação de sentido trocado, onde pessoas, a mutação de sentido trocado, ela troca um aminoácido por outro. Aliás, eu diria que são as mutações mais comuns, tá? Então você vai trocar um aminoácido fulano por um aminoácido cicrano e vai acabar alterando a proteína. Alguns exemplos de mutações, os efeitos, né? A mutação no DNA, aí o DNA transcrito passa para o RNA e pela alteração lá da leitura dos códons no código genético, vários problemas podem estar acontecendo.